Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a doutora Tassiana, sou psicóloga clínica. Eu estou atendendo somente online e eu sempre deixo aqui embaixo na descrição os links para quem tiver interesse em atendimento psicológico e também se tiver alguma dúvida, ok? Hoje eu vou falar sobre os psicopatas. Esse é um tema importante de ser abordado para que as pessoas possam se atentar a esse perfil e, de alguma forma, identificar melhor e também se proteger, lidar melhor com esse perfil. Porque os psicopatas, eles não têm uma doença mental como muita gente acredita. É uma forma de ser. Então já é uma estrutura, é algo inato. Eles já nascem com a psicopatia. Então a gente já vê aí em crianças já algumas características delas serem psicopatas, né? Então não é algo que vai se desenvolvendo. O cérebro deles é diferente dos outros. Então, por isso a importância de se identificar, porque por não ser uma doença mental, não tem um tratamento. Então, eles não acham que eles precisam mudar, eles não se sentem culpados, arrependidos, então eles não vão buscar uma ajuda, porque eles não acreditam que eles estão cometendo algum erro. E também, se por algum momento eles buscarem alguma ajuda, provavelmente é por alguma estratégia, né? É por alguma manipulação, muitas vezes até querendo manipular os profissionais, né? Então precisa também tomar esse cuidado. E é conhecido como um transtorno de personalidade antissocial. Por que o antissocial, né? Não é por conta deles não conversarem, né? Ou ser tímidos, né? Aquele antissocial de não querer conversar. Pelo contrário, né? Porque os psicopatas muitas vezes eles são bem sedutores, eles conversam, né? Eles participam ali do social, mas por conta deles fugirem às regras, né? Então a sociedade, a gente tem regras de empatia, né? As nossas próprias regras sociais, e eles fogem a isso. Então por isso que é considerado um transtorno de personalidade antissocial. E a gente vê aí estudos falando que tem por volta de 70 milhões de psicopatas no mundo todo. Então é um número muito alto e muitas pessoas podem já ter entrado em contato com algum psicopata e não ter notado, né? E não ter percebido. Até porque muitas pessoas só pensam no psicopata como alguém que mata, como aquele serial killer, né? E nem todos os psicopatas são dessa forma. Existem graus de psicopatia, que eu vou trazer aqui depois, esses graus. Antes, eu vou falar sobre as características principais e depois eu vou trazer, né, os graus de psicopatia. As características principais de um psicopata são que eles são muito inteligentes, eles são manipuladores, dissimulados, estrategistas, né? E eles acabam não tendo uma capacidade de sentir emoções, de ter uma empatia com as outras pessoas. Por eles terem um cérebro diferente dos outros, como eu falei, no nosso cérebro a gente tem o sistema límbico, que lhe é das emoções, da afetividade, e o psicopata ele tem uma desconexão com esse sistema. Então, por isso que eles são incapazes de sentir essa emoção e empatia. Então, muitas vezes, eles podem até chorar, demonstrar alguma emoção, algum sentimento, mas é imitando. Imitando para conseguir algo que eles querem, como se fosse uma estratégia, uma manipulação, porque como eu falei no início, eles muitas vezes são sedutores. Então eles são aqueles tipos de pessoas educadas, né, prestativas, então as pessoas muitas vezes gostam deles, eles estão ali, né, chamando atenção de alguma forma, né, tem trabalho, né, tem amigos, então de alguma forma as pessoas muitas vezes se sentem seduzidas a eles, mas na verdade é tudo por uma manipulação e uma estratégia. Eles só se aproximam de outras pessoas, só têm relações por conta disso, porque eles não têm uma amizade ou um relacionamento amoroso com afetividade. Então, por exemplo, se eles verem alguém que tem um poder financeiro muito grande ou podem trazer algum benefício para eles, algum status, eles se aproximam dessas pessoas. Eles acabam se aproximando de pessoas que eles acham que brilham, que podem trazer algum poder
para eles, né? E eles acabam sugando essas pessoas de alguma forma, né? Então, como eu falei, nunca é por uma afetividade. E também é importante falar que o que caracteriza um psicopata é a falta de empatia, né, a frieza e a falta de culpa e remorso. Então, muitas vezes, como as pessoas pensam que é matar, não é o matar, é sim esses sentimentos, porque muitas vezes eles não matam, mas eles têm esses sentimentos. Eu vou dar um outro exemplo para ficar um pouco mais claro. Por exemplo, tem pessoas que às vezes matam, mas elas matam passionalmente. Então, um ciúmes excessivo, elas fazem aquilo num ato ali, né, passional de desespero, ou então elas cometem algum outro crime por alguém, como eu falei, no momento de desespero, né, elas têm um amor por uma outra pessoa. Então, isso não é uma psicopatia. Né? O que vai caracterizar são realmente aquelas pessoas que são frias. Um psicopata, ele não vai matar passionalmente. Né? Ele vai ter já uma estratégia, porque ele não tem esse amor, ele já planeja antes, ele já tem tudo em mente, né? Então, essa é uma diferenciação. E agora eu vou falar os graus para vocês. O grau leve, ele é aquele psicopata que ele não mata, mas ele pode ser, por exemplo, um estelionatário. Então, ele pode roubar de idosos, ou então aqueles bilhetes de loteria, mas simplesmente para eles sentirem um poder. Então eles podem chegar para outras pessoas e falar: nossa, eu enganei aquele otário, aquele idiota. Então é aquela sensação, né, de poder, de esperteza, e não necessariamente um assassinato. O segundo grau é o grau moderado. Então pode ser aquele psicopata que não chega a matar, mas ele manda matar. Então ele articula o plano, né? Ele pode combinar com outras pessoas para que eles façam um serviço sujo, né? E que ele não precise chegar ali ao ato. E o terceiro grau, que é o mais grave, né, o severo, podem ser os que matam, os assassinos em série. E geralmente os psicopatas realmente matam em série. Eles vão, né, tendo os crimes da mesma forma. Então, esse mais grave, eles querem realmente estar ali no poder, ver o assassinato, né? Eles querem, com as próprias mãos, realizar isso, né? Então, todos eles têm algo perverso, mas o terceiro é o pior e o mais grave. E o mais importante é entender que mesmo que um psicopata ele não mate, ele traz grandes malefícios. Porque mesmo que não seja um crime, ou que nunca a pessoa consiga incriminar, ele pode trazer grandes prejuízos na vida da pessoa, sugar de alguma forma, né, e acabar fazendo com que a pessoa perca muitas coisas, perca o seu brilho e fique muito mal. Então, se você já conheceu um psicopata, já passou por isso, não deixe de buscar ajuda de um profissional para que você consiga se reestruturar. E se você acha que você tem contato com algum psicopata, né, consiga tente identificar, perceber essa falta de emoção, de empatia, essas manipulações, para que você possa de alguma forma lidar ou até se afastar dessa pessoa, tá bom? Então eu espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Curte, comenta, compartilha para que outras pessoas também tenham conhecimento sobre o assunto e se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber meus próximos vídeos. Esse tema ele foi sugerido pela Maria Isabel e eu agradeço. Se tiver novas sugestões de vídeos, também podem deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Eu agradeço e até mais!